Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Já parou para pensar por que você nasceu exatamente naquela família? Por que aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos? Por que não em outra casa, com outras pessoas, em outras circunstâncias? Essa pergunta inquietante já passou pela sua mente em momentos de dor, incompreensão ou até mesmo de gratidão profunda. E se eu te disser que isso não foi obra do acaso, que antes mesmo de você dar o seu primeiro suspiro nesta existência, sua alma já havia escolhido conscientemente cada membro da sua família? Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e libertadores da espiritualidade: o karma entre pais e filhos e o mistério sagrado da escolha familiar. Muitas vezes, olhamos para nossas relações familiares com os olhos da carne, limitados pela perspectiva do tempo presente. Vemos apenas os conflitos, as mágoas, as diferenças de temperamento, as feridas que parecem não cicatrizar. Questionamos por que nascemos em lares difíceis, com pais ausentes, autoritários ou negligentes. Ou nos perguntamos por que temos filhos que nos desafiam tanto, que parecem não compreender nosso amor, que seguem caminhos tão distantes daqueles que sonhamos para eles. Mas há uma verdade espiritual que, quando compreendida, transforma completamente nossa forma de enxergar essas relações. Ninguém nasce em uma família por acidente. Cada encontro familiar é um reencontro de almas que carregam laços milenares, dívidas a saldar, lições a aprender e, sobretudo, oportunidades preciosas de evolução espiritual. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, com base nas revelações dos espíritos superiores, nos ensina que somos espíritos eternos em jornada evolutiva. Não vivemos apenas uma vez. Atravessamos múltiplas existências em diferentes corpos, épocas e circunstâncias, sempre com o propósito de aprender, crescer e nos aperfeiçoar moralmente. E em cada uma dessas existências, criamos vínculos, estabelecemos relações, praticamos atos de amor ou de egoísmo, construímos pontes ou erguemos muros entre nós e nossos semelhantes. Tudo isso fica registrado na memória imperecível do espírito, formando aquilo que chamamos de karma, a lei de causa e efeito que governa nossa trajetória espiritual. O karma não é um castigo divino, como muitos interpretam erroneamente. Não há um Deus vingativo anotando nossos erros para nos fazer pagar depois. O karma é, na verdade, uma lei de amor e justiça perfeita, que nos oferece exatamente as experiências de que precisamos para corrigir nossos desvios, desenvolver virtudes adormecidas e saldar débitos morais que contraímos em relação a outros espíritos. É uma oportunidade divina de recomeço, de reparação e de crescimento. E é justamente no seio familiar que essas oportunidades se manifestam de forma mais intensa e transformadora. Quando um espírito se prepara para reencarnar, ele não é simplesmente jogado ao acaso em qualquer ventre materno. Existe todo um planejamento espiritual, uma preparação cuidadosa, orientada por espíritos mais elevados e pela própria consciência do ser que vai renascer. Nesse processo, o espírito reencarnante tem a oportunidade de escolher, dentro de certas limitações impostas por sua própria condição evolutiva e por suas dívidas kármicas, a família que melhor se adequa às necessidades de sua nova jornada terrestre. Essa escolha não é feita de maneira leviana ou superficial. Pelo contrário, ela considera diversos fatores: os laços existentes com determinados espíritos, as lições que precisam ser aprendidas, as provas que devem ser enfrentadas e as oportunidades de reparação que se apresentam. Muitas vezes, escolhemos reencarnar exatamente com aqueles espíritos a quem magoamos profundamente em existências passadas. Aquele pai autoritário que tanto nos fez sofrer pode ter sido, em outra vida, um filho que tratamos com crueldade ou negligência.
Aquela mãe fria e distante pode ter sido uma esposa a quem abandonamos ou traímos. Aquele irmão com quem vivemos em constante conflito pode ter sido um adversário que perseguimos ou prejudicamos. A lei do karma nos coloca frente a frente com aqueles a quem ofendemos, não para prolongar o ciclo de dor, mas para nos dar a chance de amar onde antes odiamos, de servir onde antes oprimimos, de perdoar onde antes condenamos. Mas nem todas as relações familiares são necessariamente kármicas, no sentido de reparação de dívidas. Algumas famílias se formam também por laços de afinidade espiritual, por identificação de propósitos evolutivos, por amor genuíno que atravessa as eras. Às vezes, escolhemos reencarnar com espíritos que amamos profundamente, que são nossos companheiros de jornada espiritual há muitas vidas, para juntos continuarmos nossa caminhada de crescimento. Nesse caso, a família se torna um espaço de apoio mútuo, de fortalecimento espiritual, de trabalho conjunto em prol do bem. É importante compreender que a escolha da família não significa que tudo será perfeito ou fácil. Muito pelo contrário. Justamente porque escolhemos aquele ambiente familiar específico para aprendermos determinadas lições, enfrentaremos desafios proporcionais ao nosso nível evolutivo e às nossas necessidades de crescimento. Uma alma mais evoluída, que já superou certos apegos e vaidades, pode escolher uma família onde enfrentará provações mais intensas. A pobreza extrema, doenças graves, abandono, violência. Não porque mereça sofrer mais, mas porque tem fortaleza espiritual para transformar aquele sofrimento em aprendizado profundo e em oportunidade de testemunho de fé e resignação. Por outro lado, uma alma menos evoluída, ainda muito apegada aos bens materiais e aos prazeres terrenos, pode escolher uma família abastada, não como recompensa, mas como prova sutil. Saberá usar a riqueza para o bem? Desenvolverá humildade mesmo cercada de conforto, ou se deixará corromper pela vaidade e pelo egoísmo? Veja como a sabedoria divina é perfeita. Cada um recebe exatamente as experiências de que necessita para seu progresso espiritual. E se esta mensagem está tocando seu coração neste momento, se você está sentindo que estas palavras vieram ao seu encontro exatamente quando precisava ouvi-las, deixe sua curtida neste vídeo para que essa luz possa alcançar mais corações. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, pois aqui compartilhamos semanalmente ensinamentos que podem transformar sua jornada espiritual. Sua participação fortalece esta corrente de luz e nos motiva a continuar este trabalho de amor. Agora, pensemos na relação entre pais e filhos especificamente. Quando você gera um filho ou o adota em sua vida, não está simplesmente trazendo ao mundo um novo ser. Você está acolhendo um espírito eterno que traz consigo toda uma bagagem de vidas anteriores, toda uma história espiritual, todas as suas conquistas e também seus desafios evolutivos. E esse espírito escolheu você como pai ou mãe por razões profundas que nem sempre compreendemos de imediato. Às vezes, um filho vem até nós para nos ensinar a paciência que não desenvolvemos em outras vidas. Vem para nos mostrar o amor incondicional que ainda não aprendemos a praticar. Vem para nos desafiar a superar nosso egoísmo, nossa impaciência, nosso orgulho. Outras vezes, vem para receber de nós o amor que não lhe demos quando fomos seus pais em existências anteriores. Ou vem para nos perdoar por abandono, por maus tratos, por indiferença que lhe dirigimos no passado distante. Cada filho é um mestre disfarçado de aprendiz. Cada filho é uma oportunidade divina de reescrevermos nossa história espiritual. Da mesma forma, quando escolhemos nossos pais antes de reencarnar, fazemos essa escolha considerando o que precisamos aprender e experimentar. Aquela mãe que tanto nos criticava pode ter vindo para nos ensinar a desenvolver autoestima genuína que não dependa da aprovação externa.
Aquele pai ausente pode ter vindo para nos ensinar a buscar em Deus a figura paterna perfeita que nenhum ser humano conseguirá ser completamente. Aqueles pais amorosos e dedicados podem ter vindo para nos mostrar como é possível amar incondicionalmente e nos preparar para sermos, no futuro, pais igualmente amorosos. Mas aqui está um ponto crucial que muitos não compreendem. O fato de termos escolhido nossa família não significa que devemos aceitar passivamente situações de abuso, violência ou negligência grave. A escolha espiritual da família nos coloca em determinado ambiente para aprendermos certas lições, mas isso não nos obriga a permanecer em situações que põem em risco nossa integridade física, emocional ou espiritual. Deus nos deu o livre-arbítrio e a inteligência justamente para que possamos discernir entre aceitar uma aprovação com resignação e buscar proteção quando necessário. Uma criança que sofre maus tratos, por exemplo, pode ter escolhido aquela família por razões kármicas profundas, mas isso não significa que deva suportar a violência indefinidamente. Pelo contrário, parte de sua prova pode ser justamente encontrar forças para buscar ajuda, para se afastar daquele ambiente nocivo, para quebrar ciclos de violência que se perpetuam há gerações. E os adultos ao redor têm o dever espiritual de proteger essas crianças, pois também fazem parte do planejamento divino os instrumentos de socorro que surgem no caminho. O conhecimento do karma familiar não deve nos levar ao fatalismo ou à passividade, mas sim à compreensão profunda e ao amor ativo. Quando entendemos que aquele familiar difícil é, na verdade, um espírito com quem temos laços milenares, alguém que está fazendo o melhor que pode dentro de suas limitações evolutivas, nosso coração se abre para a compaixão. Não precisamos aceitar comportamentos abusivos, mas podemos estabelecer limites saudáveis sem ódio, sem rancor, sem desejo de vingança. Quantas famílias não vivem mergulhadas em conflitos intermináveis porque seus membros não compreendem essa dimensão espiritual dos relacionamentos? Pais que se sentem traídos por filhos ingratos, filhos que carregam ressentimentos profundos contra os pais, irmãos que se tornam inimigos por questões de herança ou de vaidade ferida. Tudo isso poderia ser transformado se houvesse a compreensão de que somos todos espíritos imperfeitos em processo de aprendizado, que nos reunimos temporariamente nesta existência para crescermos juntos. A grande lição do karma familiar é o perdão. Perdoar não significa esquecer ou fingir que a dor não existiu. Perdoar significa compreender que aquele que nos feriu é também um espírito em evolução, que traz suas próprias feridas de vidas passadas, seus próprios medos e limitações. Perdoar é libertar-se do peso do ressentimento que nos aprisiona e nos impede de avançar espiritualmente. Perdoar é reconhecer que, em outras vidas, nós também cometemos erros graves, também magoamos profundamente, também fomos imperfeitos. E se Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede novas oportunidades de recomeço, quem somos nós para negar essa mesma oportunidade aos nossos familiares? Mas o perdão verdadeiro só acontece quando compreendemos que não somos vítimas de um destino cruel e arbitrário. Somos arquitetos de nossa própria jornada. Escolhemos, antes de nascer, as experiências que precisávamos viver. E agora, durante esta existência, continuamos escolhendo a cada momento como vamos reagir a essas experiências. Podemos escolher a revolta, o ressentimento, a amargura, ou podemos escolher a compreensão, o perdão, o amor. E é essa escolha que determina se vamos evoluir ou estagnar espiritualmente. Imagine por um momento a cena no plano espiritual. Antes de você reencarnar, você está diante dos mentores espirituais que o acompanham há milênios.
Eles apresentam a você diferentes possibilidades de família, diferentes cenários de aprendizado, e você, com a lucidez que só existe no plano espiritual, escolhe conscientemente aquela família específica, sabendo dos desafios que enfrentará, mas confiante de que será capaz de superá-los e aprender as lições necessárias. Que coragem foi a sua? Que fé você demonstrou em seu próprio potencial de crescimento? E agora, mergulhado na matéria, esquecido temporariamente dessa escolha corajosa, você às vezes se desespera diante das dificuldades que você mesmo escolheu enfrentar. Esse conhecimento deveria nos encher de esperança e de força. Você não está perdido, você não é vítima de um universo injusto, você está exatamente onde precisa estar, vivendo exatamente o que precisa viver para se tornar o espírito de luz que está destinado a ser. Cada dificuldade familiar é uma oportunidade de polir as arestas de seu caráter. Cada conflito é um convite ao exercício da paciência e da compreensão. Cada mágoa é uma chance de praticar o perdão que liberta. Cada momento de amor compartilhado é uma semente de luz que você planta em seu próprio espírito e no espírito daqueles que ama. E quando esta existência chegar ao fim, quando você retornar ao plano espiritual, verá com clareza absoluta como cada experiência familiar contribuiu para seu crescimento. Você agradecerá àqueles que foram seus pais, mesmo que tenham sido imperfeitos, pois através deles você aprendeu lições valiosas. Você agradecerá a seus filhos, mesmo que tenham lhe causado preocupações e dores, pois através deles você desenvolveu virtudes adormecidas. E compreenderá que o amor verdadeiro transcende as imperfeições humanas e os erros temporários desta existência. Portanto, meu irmão, minha irmã, olhe hoje para sua família com novos olhos. Veja além das aparências, além dos defeitos, além das mágoas. Reconheça em cada familiar um espírito eterno, um companheiro de jornada espiritual, alguém com quem você compartilha laços que vão muito além desta vida presente. E pergunte-se, o que vim aprender com essas pessoas? Como posso transformar esta relação difícil em oportunidade de crescimento? De que forma posso ser instrumento de paz e de luz no seio da minha família? Não espere que seus familiares mudem para você ser feliz. Comece a mudança por você mesmo, seja a transformação que deseja ver em sua família. Pratique o amor incondicional, mesmo diante da indiferença. Ofereça perdão, mesmo sem ser solicitado. Estabeleça limites saudáveis, mas sem ódio. Mantenha-se firme em seus princípios, mas com compaixão. E confie que, ao fazer sua parte, você está cumprindo o compromisso sagrado que assumiu antes de reencarnar. A família é a escola mais importante da alma. É onde aprendemos as lições mais fundamentais: amar, perdoar, servir, respeitar, compreender. É onde nossas imperfeições se revelam com mais clareza, obrigando-nos a encará-las e a trabalhar para superá-las. É onde construímos pontes para o futuro, pois as relações que estabelecemos hoje com nossos familiares continuarão em existências futuras, mais harmoniosas e luminosas, se soubermos aproveitar as oportunidades de crescimento que esta vida nos oferece. Que possamos todos compreender a sagrada responsabilidade de sermos parte de uma família. Que possamos honrar a escolha corajosa que fizemos antes de nascer. Que possamos transformar nossas relações familiares em canais de luz, de cura e de evolução espiritual. E que possamos, ao final desta existência, olhar para trás e dizer com gratidão: aprendi, amei, perdoei e cresci ao lado daqueles que escolhi como família. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Paz e luz.